Bom, estamos gravando, Ívio, beleza. Bom, gente, mais um podcast aqui produzido. E agora, Jung? Acho que é essa pergunta que todos nós nos fazemos, né? A gente começa um processo terapêutico, começa a se autoconhecer, a se descobrir, e depois fica, e agora? O que eu faço com isso? É muita informação. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer com aquele autoconhecimento que a gente está entrando, né? Tanta profundidade, não é à toa que ela é considerada chamada de psicologia analítica, psicologia profunda. Mas, aprofundando uma temática em específico, hoje a gente vai trazer aí o complexo materno e paterno nas relações, né, entre os casais, no casamento, ou nas relações a dois, né, seja que tipo de relação que se configura. E hoje aqui, né, eu, Miquela Reis, que sou analista em informação aqui de Brasília, junto com minha amiga Ivanilde, que também é analista em informação em Brasília, sexóloga, super expert no assunto. Então, a gente vai trazer essa temática aqui, que é uma temática que ninguém quer calar, né? A Ive, deixa eu apresentar para vocês, ela é terapeuta de casal, então, assim, ela vive isso no dia a dia da clínica dela, essas questões do casamento, e a gente, no nível individual, no processo terapêutico, vê isso com nossos clientes, né? O quanto pai e mãe, o complexo está ali, né? Eles estão ali com a gente. Quantas pessoas vão para a cama com a gente numa relação, né? Isso é bem complexo. Pode falar aí, viu? Falando aqui, Ive Alves, sou eu, Ivanilde Alves. Gente, é bem complicado, né? A Miquela fez uma boa introdução e é legal falar sobre essa questão dos complexos que a gente vive diariamente na clínica junguiana. E para entender melhor complexo, né? Talvez nem todo mundo que vem aqui vê, e agora Jung seja junguiano. Então, assim, grotescamente falando, o complexo seria o que para Freud seria trauma, mas não é bem assim, não, porque o complexo tem muita energia, né? Então, assim, eu queria iniciar essa discussão, que eu acho legal, porque já me passaram muito na cara esse versículo. Alguns casais que eu atendo, que um dos princípios da terapia de casal é a questão da individualidade do casal. E aí o povo fala, mas tem aqui em Mateus 19:5, né, vou ler para vocês, que diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora, eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separa o que Deus uniu. Esse pedacinho de os dois serão uma só carne, eu acho que dá outro podcast. Né? Eu falei, inclusive, no vídeo que eu gravei. Mas a gente vai se ater a essa história de deixar pai e mãe e vir para o seu relacionamento. Por quê? Você vai deixar de ser filho, você vai deixar de ser filha. Tá? Mas, assim, porque nesse relacionamento você vai ser esposa, vai ser marido, entendeu? Mas você vai ser filho e filha a vida inteira. Mas a gente está falando nesse sentido de não ficar ligado a essa questão dessa imago parental, porque dá problema. Porque se tudo que acontece entre o casal, tu leva para o teu pai, tu leva para tua mãe e vice-versa, vocês vão estar, Miquela falou, né? Vocês vão estar com pai e mãe na cama de vocês. E aí vai ser um horror essa vida sexual, né, Miquela? O que você acha disso? Não, com certeza, gente. Tem um livro também bem interessante, chama Parceiros Invisíveis, né? Que ele fala isso, são os nossos parceiros invisíveis que a gente leva para a cama, a gente leva para as relações. Isso, do Sanford. E é aí que acontece. O Jung, ele traz, né, quando a gente fala assim de inconsciente, tem uma palavrinha mágica que se chama projeção. O que a gente projeta nas nossas relações? Né? O que a gente anseia do nosso parceiro, da nossa parceira? Isso é um tema-chave, por quê? Normalmente, a gente é criado ao longo da vida com muitas coisas sendo construídas pelos pais, pela família, pela sociedade, que se espera de nós. Né? Então, a gente vai sendo alimentado, né, de muitas coisas, de muito você tem que ser, você deve fazer, você. E essas falas vão reverberar, mesmo que você lute contra elas. Porque quando a gente está contra uma fala, um discurso, né, da sociedade ou dos nossos pais, a gente ainda está no mesmo discurso, porque a antagonização de algo é
da mesma forma que a simbiose, da mesma forma que né, assim, o estar juntos, o estar no polo oposto significa que você está combatendo, você ainda está naquela luta, aquilo está reverberando dentro de você. E é importante no processo terapêutico ou de autoconhecimento que a pessoa busque entender o que está ali dentro dela, o que está reverberando, o que será que ela está projetando, quais são as suas expectativas em relação ao outro. E aí, quando você começa a descortinar, começa a trabalhar esses aspectos, a gente começa a perceber o quanto outras vozes estão ali junto com a gente, né? Quantos parceiros invisíveis estão com a gente ali na relação, seja pai, seja mãe, seja amigos, ou seja, pessoas importantes que nos influenciaram, ou a própria mídia, a cultura, o que está ali, né? O que está sendo construído ali é muito mais do que só a gente. Por isso que o processo de singularidade, ele não é fácil. Né, Ive? Tem uma coisa muito importante, que a maioria desses casais que me chegam com dificuldade sexual, e a gente entende muito essa questão das projeções, uma das primeiras projeções que a gente faz no período de observação é essa projeção de pai e mãe. Muitas vezes, a mulher assume esse papel com essa projeção de mãe e trata o marido como filho, e fica maternando mesmo, sabe? Tá ali atendendo todas as mínimas necessidades da pessoa, às vezes entrega o prato de comida na mão, como a mãe fazia, e às vezes ele mesmo diz, nossa, minha mãe fazia assim, que lindo. E aí a gente fica pensando, como é que uma mãe vai ter tesão pelo filho? Seria uma relação incestuosa, então, assim, é óbvio que a questão sexual do casal vai estar embaixo, essa libido vai lá para baixo. E aí, e quando a gente fala em libido, né, nesse sentido, eu estou falando de libido de Freud, porque Freud dizia que libido era a questão sexual, a energia sexual, e Jung não. E Jung disse que libido é energia psíquica. Então, quando a gente está falando, quando eu, né, especificamente estou falando de libido, eu estou falando de libido sexual, de energia sexual. E o contrário também é verdadeiro, porque a mulher, o homem também, quando ele recebe, eu trouxe aqui o prato de comida na mão só para simbolizar, tá, gente? Porque pode não ser isso, pode ser outra coisa, nessa simbolização de pai e mãe. E aí, com ele, a mesma coisa, olha, né? Inconscientemente para ele tem uma mãe ali. Tem a mãe, tem a esposa, tem uma mãe que, de repente, ele está fazendo sexo. Olha, né? Uma relação, assim, extremamente incestuosa. Então, assim, ou o contrário também é verdadeiro, ele não vai sentir nenhum tesão pela mãe. Então, vocês conseguem entender o problemão que a gente tem nesse complexo materno, né? E paterno também? Então, é bem complicado. Você já teve no consultório alguém assim? Sim. Estão atendendo casal? Sim, sim, porque é isso, a demanda está aí, ela está posta, né? É muito comum, assim, principalmente quando a mulher tem filho. É uma demanda dos pacientes homens, né? Eles chegam para a gente em consultório, olha, minha esposa teve filhos, agora ela entrou muito no papel de mãe, a nossa relação sexual diminuiu muito, eu não estou mais sentindo tesão por ela, sei lá, eu não sei nem mais se eu quero ficar casado. Quantos casamentos eles não acabam logo após a mulher ter filho, ou esse iniciozinho, sabe, da relação, quando você pega os dados, assim, estatísticos, lá do IBGE, você vê que tem muitas relações que duram, assim, pouquíssimo tempo, e eu creio que é bem isso, né, quando a criança chega, a mulher entra em contato com aquele arquétipo da mãe, e isso toma ela numa proporção, que às vezes, né, fica difícil equilibrar o ser mulher também, né, eu entendo isso, gente, porque eu sou mãe de um menininho vai fazer 8 anos, e eu passei por isso, então eu consigo entender, mas aí eu acho que são os acordos, as conversas, as coisas precisam estar claras, né? Porque se você deixa solto, você simplesmente deixa que as coisas acontecerem, o inconsciente às vezes nos toma mesmo, né? Ele chega e nos toma de assalto. Então, quando a gente se liga naquele momento de amamentar, de cuidar, e vira mãe mesmo, acontecem duas coisas. Uma é a gente se conectar com esse grande arquétipo, e outra, a gente começar a rememorar nossas próprias questões de infância, né? Que aqui é aquela mãe, a forma como aquela mãe cuidou da gente. Então, isso tudo vem. E aí, coitado do marido, não sobra espaço para ele, porque ele está competindo com um monte de gente, né? Uma mãe arquetípica e a mulher revendo todo o processo de ser filha, de ser mãe, e né, os complexos ali superativados.
Então, o coitado fica ali, tudo é muito comum, né, Ivy? Eu não sei se você já recebeu no consultório isso. Competindo a atenção dessa mulher com o próprio filho. Imagina a culpa dessa criatura. Sim. Né? Porque fica tudo muito conturbado, e, por outro lado, muitas vezes a gente não consegue fazer esta mãe, né, que naquele momento não é mulher, ela é só mãe, entender que essa maternagem ela precisa diminuir, tem um certo tempo, né? Essa questão da amamentação também é uma outra história que eu sempre brigo com a OMS, com essa história de preconizar a amamentação por 2 anos. A gente já teve inúmeras discussões ainda quando eu estava na saúde, né? Porque eu não tenho nada empírico para provar, não, tá, gente? Só coisas aqui. O meu empírico é a minha clínica aqui. Então, assim, mulheres que ficam amamentando até 2 anos de idade, que ficam exatamente só paradas, eu estou com uma cliente assim também, só paradas nesse papel de mãe, e claro que a libido vai diminuir, né? Porque cadê o lado mulher? Você olha para a pessoa, ela está com o cabelo desgrenhado, a unha completamente feia, a mulher se torna só mãe. E aí, muitas vezes aparece aqui também dessa forma, e a gente tem que investir um pouco na terapia individual, porque a terapia de casal, ela trata o terceiro elemento. O eu e o tu, é importante estarem em terapias separadas, porque aqui a gente vai tratar só do casamento. Porque não dá para o mesmo terapeuta estar tratando um, estar tratando o outro, estar tratando o casamento. Não tem jeito, a gente tem que fazer uma separação aí para dar certo. Então, competir com a mãe, eu ouvi isso de um cliente, ele dizendo, competir com a mãe é muito complicado. E a gente sabe que porque tem uma mãe simbólica aqui atrás, né, dele, e ele olha para a mulher, então ele vê a Maria Santíssima ali, porque é mãe, né? E fica difícil. Não vai sentir tesão pela Maria Santíssima, gente. Então, a gente precisa tratar essas pessoas diferentemente e talvez até repensar nessa história da amamentação até 2 anos de idade. Né? Miquela, você que está direto aí com números, conta para a gente como é que está essa questão da amamentação aí. Não, esse dado especificamente eu não tenho em mãos, mas assim, isso varia muito, né, Ive? Tem mulheres que nem amamentam, né? Não conseguem. Essa coisa da amamentação é um tema à parte, né? É um podcast à parte, porque a amamentação em si, ela é um podcast à parte, é outra história. É um podcast à parte, exatamente, porque a mulher é uma complexidade, né, gente? Cada tema é um podcast separado. Porque nem todas as mulheres conseguem amamentar, se relacionam dessa forma preconizada. Inclusive, essa preconização, eu acho que ela exerce uma pressão em cima do feminino, né? Em cima dessas mulheres que... E a mulher que não amamenta? E a mulher que... Né? Então, assim, eu acho que isso realmente um tema bem complexo. Mas, olhando novamente para isso, né, a gente precisa entender que a nossa estrutura psíquica, que ela começa a se formar lá desde pequenininho, de criança, ela está muito influenciada, a gente está imerso aí em pai e mãe, né? Ou nas pessoas que estão fazendo a maternagem e a paternagem, que estão representando, né, esses símbolos para aquela criança. Então, a gente precisa olhar esses 2 complexos, porque eles são complexos que estruturam o ser humano. Aí todo mundo fala, você vai cair para a vida inteira. Você vai ter ali um pai e uma mãe reverberando dentro de você sempre. Mas o que a gente faz? Por isso que aí agora, Jung, o que eu faço? O que eu faço Jung, com isso? Né? Resolve. O que a gente faz, gente? Primeira coisa é ter a consciência. É trazer para a consciência onde nos atravessa esses complexos. Então, quanto mais consciente eu estou de como me atravessa o meu complexo materno, aonde ele dói, aonde ele não dói, isso é importante, por quê? Para você evitar talvez eu projete no meu parceiro isso aqui, talvez eu estou querendo um pai, não um marido. A energia que a mulher, às vezes, é muito comum, né, Ivy? As mulheres, às vezes, no parceiro, tá buscando a representação de pai, sim, a paternagem, porque tem ali um pai ou que foi bom demais, ou porque foi ausente demais. E aí você tenta replicar a mesma história na relação. Então, essa replicação na história de vida da pessoa, né, de buscar esse antagonismo, essa aproximação, está ali presente. Então, olhar para isso é fundante, é fundamental
para que essa pessoa possa conseguir olhar o que ela está levando, quem que está indo para a cama com ela. Exatamente. E que tipo de desejo sexual é esse que eu estou sentindo? Ou que tipo de desejo que eu não estou sentindo? E saber por que isso está acontecendo. Penso que dar uma reorganizada nessa persona vai ajudar. Trazer para a tona, né, a persona de mulher, nessa questão de estar se arrumando mais, estar se organizando, não deixando a questão da mãe, porque a mãe não vai deixar de ser mãe, mas ela pode organizar as outras pessoas de uma forma a conviver melhor dentro dessa estrutura familiar, para que a gente tenha um terceiro elemento, e eu estou falando terceiro elemento da relação, lembra, é o eu, o tu e a relação, né? E quando a gente pega essa relação já com essas personalidades mais estruturantes, com esses complexos já diagnosticados, que a gente faz isso bem no início, né, que a gente vê quais os complexos estão interferindo aí, e aí a gente parte para a ação. Tem outro podcast para falar sobre a terapia de casal, né, do aspecto junguiano. E aí já fica muito melhor de você saber, opa, essa é uma projeção, então vamos ver como é que fica. E tem uma outra coisa, gente, a questão do tesão também interfere na forma como você vai agir. Porque, inicialmente, quando a gente está na fase de paixão, o tesão está ali. Quando você já passou a fase de paixão, que o cérebro não está mais cabendo, né? Aquele monte de endorfina, aquela coisa da paixão, o cérebro não dá conta. E aí, esse tesão natural, ele tem que passar por uma outra fase, que aí a gente passa para a fase responsiva. Responsiva por quê? Porque tem que ter a responsabilidade dos dois. E aí, o que acontece? A gente tem que investir nisso. Então, muita gente fala, uma boa relação sexual, um tesão legal, ele começa com um bom dia. Então, não é simplesmente chegar e vem cá meu nego ou vem cá minha nega. Não é só isso. A gente precisa de muito mais. A mulher precisa de um tempo muito maior de é... Ai, gente, fugiu. Fala aí, Michelle. Preparação, né? De Isso. preparação, de relaxamento. Você imagina, trabalhou o Aí dia entra o inteiro. corpo, né? E imagina, você trabalhou o dia inteiro. Filho, demanda, trabalho. Aí chega no final do dia, você está morta. Ainda tem ali que resolver, ainda, às vezes, um jantar, né? Colocar a criança para dormir. Aí chega o marido todo animado, né? E aí? Aham. E aí a mulher olha para ele e fala assim: Como então, assim, né? Peraí. peraí, vamos compartilhar um pouquinho mais, então, as responsabilidades, que não é só a responsabilidade, né? Meu Pelo corpo não casal. está preparado. Exato, a mulher Precisa de está carícias. cansada. A mulher precisa de mais ou menos 20 minutos de carícias para formar uma plataforma orgásmica legal, para ter uma penetração legal e chegar ao orgasmo. Então, assim, os homens não sabem muito disso, né? Então, às vezes, a gente precisa informar. Então, a terapia junguiana também ela é pedagógica, porque a gente precisa falar muito e dar uma aulinha para que eles possam entender. Então, assim, a história do bom dia já é uma preparação corporal para uma relação sexual mais tarde. Não Né? é virar E isso chave, é né? fato. De uma hora para outra. Tipo, virei a chave. Vamos. Não, peraí, Agora é a ninguém mulher que está sabe. aqui, não é mais a mãe. Né? Não é assim, gente. Não sai desse lugar, não. E voltando para a questão do casal, né? E até, eu não sei se já está na hora da gente Não, a encerrar. gente já tem um tempinho. Pode deixar que eu Tem, sinalizo. né? É importante a gente lembrar que quem é que está indo para gente, com a gente para a cama? Né? Será que é o pai? Será que é a mãe? E falando especificamente disso, né? A gente leva para a cama aquelas pessoas que estão muito mais próximas da gente. E muito mais próximas significa também estar naquela história da parceria inconsciente. Quem é essa pessoa? Quem é você, né? Quem é que está aqui do meu lado? Então, tem que reconhecer essa história de que a sua vida em casa é só de vocês. Não tem que levar para ninguém. Não tem que pedir para papai e para mamãe interferir. Eu não consigo falar com ele. Será que você pode falar? Não, gente. A vida do casal é do casal. E eu trouxe o versículo aqui exatamente porque eu ouço muito ele, né? E porque os clientes trazem.
porque a Bíblia diz isso, sim, a Bíblia diz, mas aqui na convivência é completamente diferente, não dá para você levar a Bíblia e a palavra de Deus assim, do jeito que está escrito aqui. A gente vai deixar de pensar nesse sagrado? Não, mas não precisa ser tão literal, né? A questão aqui é a literalidade. E a psicologia analítica, a psicologia junguiana, ela é simbólica. A gente tem que começar a simbolizar essas questões e ver de onde vem, para ver o que a gente vai tratar nessa relação. Você sabe que você falou isso, eu até lembrei, né, que me falaram essa semana que tem uma pesquisa recentemente, eu não sei dizer, gente, qual é a pesquisa, mas que falou que 30% da população não dá conta do abstrato, de fazer abstração, de simbolizar. Eu diria que às vezes é até mais que isso, né, tem pessoas que têm muita dificuldade, que levam tudo para um excessivamente concreto, e isso é uma desconexão, né? Porque quando você só vive no concreto, só ali na literalidade, na verdade você está se desconectando da alma, gente, porque a alma é muito mais do que isso. Né? A psique é muito maior do que isso. Então, a literalidade, a concretude é apenas uma parte da vida, é vamos dizer assim, uma das paletas, é uma das cores da grande paleta de cores que nós possuímos, né? Como alma, como seres humanos. Então, assim, a gente precisa ampliar, a gente precisa crescer nesse sentido. E aí, quando a gente fala, e agora, Jung, o que eu faço com isso? O que eu faço com a minha relação? Gente, eu vou falar assim muito sinceramente, eu acho que tem uma fala bem interessante que fala assim, olha, o casamento é uma decisão, é um processo decisório, você decide estar junto. O apaixonamento, ele dura um tempo, mas você decide estar junto. Ah, de repente, a sexualidade não está tão boa, e aí você tem que dar revisitar essa energia, pactuar, mas decide estar junto. Então, é esse decidir, né? Vamos continuar, estamos aqui juntos, somos parceiros, vamos ver o que a gente tem para fazer, vamos conversar, vamos repactuar. É sempre um processo de decisão. Então, quando a gente começa a ver a falência do casamento, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? O que a gente está abrindo mão, porque, na verdade, continua sendo um processo de decisão. Quando a coisa começa a se afastar, é uma decisão, mesmo que seja inconsciente, né, Ive? É uma escolha, você tem que escolher. É uma escolha. Aliás, né, a gente sempre fala, vocês escolheram estar juntos? A gente sempre rememora, né, é uma das técnicas da terapia de casal, é voltar um pouquinho no tempo e ver como é que vocês se conheceram, como é que foi esse enamoramento, como é que foi esse apaixonamento, como é que vocês chegaram até aqui. E o que essa é uma das técnicas de reconexão do casal, né? E a partir de então que eles vão rememorando, os olhinhos brilham, sabe? A gente consegue ver assim, os olhinhos brilharem e a energia começar a mudar. Porque, de repente, o dia a dia, né? E é muita coisa, a gente faz muita coisa, porque assim, vamos falar de mulher, né? A mulher ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa e ela trabalha fora. Né? Às vezes o marido ele é pai, assim, de vez em quando. Ele trabalha fora e quem faz o restante é a mulher. Não existe essa divisão de tarefas que os casais modernos hoje costumam fazer, né? Mas é muito trabalho para a mulher. Então, quando a gente rememora essa situação, de onde vocês vieram? Como é que vocês se apaixonaram? Os olhinhos começam a brilhar e eles começam a entender como foi que eles chegaram lá e o motivo pelo qual eles estão tendo dificuldades nesse relacionamento, né? O que você tem feito de errado? Né? Eu costumo sempre dizer, não tem nada errado. Existem situações que você agiu da forma como você aprendeu, ou da forma como você deu conta. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E a gente pega nesse cerne de como melhorar e a gente vai embora. Claro que a gente tem que dar uma paradinha. No pacote da sessão de casal, a gente às vezes divide em sessões individuais, exatamente quando a gente fotografa esses complexos, para trazer para ele e para ela a questão pedagógica e ver qual o complexo ali. Então, a gente trabalha individualmente e depois leva para a cariação, que é a sessão de casal. E melhora muito, viu, gente? Eu super aconselho, eu sou super suspeita, mas eu super aconselho a relação, esse trabalho de casal. Eu acho muito legal, mas, como eu estou dizendo, eu sou bem suspeita.
Não, mas é isso, a gente é melhor intervir para a gente melhorar, repactuar e ter uma terceira pessoa aí para ajudar, às vezes para até ver o que precisa, né? Dar um conselho do que você esperar, a crise já se estabelecer, a vontade do divórcio já acontecer. Quando chega nesse ponto, já tipo assim, já desandou, né? O ideal é a gente intervir e tratar a saúde do casamento antes disso. Você sabe que você estava falando, me veio uma imagem bem interessante, que a gente também não pode esquecer das imagens arquetípicas, mas também dos construtos sociais, né? Vamos aí trabalhar um pouco mais de sociologia, de antropologia, porque se espera muito também, o que a gente projeta, né, normalmente em cima da mulher? Que a mulher vai ser servil, que ela vai ser submissa, né? Que quando tem um problema no casamento, tá na mulher. Isso é A muito... mulher que tem que resolver, porque é o ser mais sensível ali dos dois. A mulher tem que ser razoável, ela tem que ceder. Então, joga, além disso, quando o casamento está em crise, normalmente o peso disso que a sociedade, a leitura que a sociedade faz é sempre jogando uma carga muito maior nas costas da mulher do que do homem. Ah, mas a mulher edifica o lar, está escrito na Bíblia. Pois é. É um peso a mais. É um peso, né, a mais, né? É um peso a mais, ou seja, quantos pesos, quantos trabalhos a mulher exerce, quanto peso a mulher tem que aguentar, e depois ela ainda tem que estar ligadinha para estar super prontinha para sexo, né? Ou seja, tem que estar sempre linda, cheirosa, malhada, excelente mãe, excelente trabalhadora, cuidar do lar, gerenciar todo o lar. Gente, deixa eu contar para vocês quem faz isso. Um grande CEO de empresa. Porque o que se exige de uma mulher no dia a dia é que ela seja uma grande CEO. Se você pegar qualquer grande CEO dessas empresas multinacionais, pode ter certeza que ele não perde nada para nenhuma mulher que é competente naquilo que ela faz no dia a dia. E, aliás, falando disso de mulher na sociedade, nessa questão de empresas, né? As mulheres são muito bem menos remuneradas do que os homens, né? Sim. E olha que a mulher tem essa questão instintiva muito mais despertada do que o homem. Mas, enfim, talvez a gente faça um outro podcast falando dessa questão dos preconceitos, né? Dos preconceitos aqui e dessa questão também, né, desse masculino ferido, dessa feminilidade ferida, porque está tudo ali dentro dessa questão da relação do casamento. Então, a gente precisa repensar e ver que realmente a gente pode chegar a um denominador comum. Nem todos os casais que vêm com esse processo de separação, eles se separam. Nem todos os casais que querem manter o relacionamento conseguem, porque a terapia de casal, ela não é uma terapia para reconciliação. Tem casais que vêm porque eles querem separar, mas querem separar numa boa. Já atendi gente assim. Tem gente que no meio do processo fala, a gente decidiu se separar. Ok, a gente vai mudar tudo ali e vamos fazer com que essa separação seja legal. É claro que, assim, mas aquela terapeuta tem 90% de eficiência, às vezes nem é o terapeuta. Existem técnicas, existe a forma com que você comanda a situação, mas às vezes aquele casal ele já está tão decidido internamente que nada ou técnica que você vai fazer durante a sessão vai fazer com que esse casamento se reacenda. Né? Então, é uma pena, mas acontece. Mas é muito legal quando dá certo, tá? E eu quero pautar aqui os acertos, que são muito legais, e as técnicas dão muito certo. Bom, acho que é mais ou menos por aí. A gente não... Claro que, assim, a gente ampliando, a gente até... quero ressaltar isso, a gente não está se referindo só às relações heteroafetivas, né? As relações homoafetivas também têm muitos problemas. E geralmente tem diferenças entre o casal, às vezes uma pessoa trabalha mais do que a outra. Então, assim, eu já tive um casal de amigas que uma delas era muito, assim, trabalhava excessivamente, era muito ausente, e a demanda da outra era do tipo, caramba, ela tá ausente, mas aí a outra ficava compensando com viagem, mas aí você olha, seus problemas estão ali também, do mesmo jeito. E lembrar, né, que o contrário também é verdadeiro. Às vezes o homem fica em casa cuidando da criança porque está desempregado e a mulher vai trabalhar.
E está Sim. tudo bem. Lembrar também, você trouxe uma boa lembrança dos casais homoafetivos, que o trabalho é um pouco diferenciado, e os trisais, né? Eu atendo um trisal no México já tem quase 2 anos. Não que o trabalho vá 2 anos, mas eles estão sempre solicitando por alguma demanda, porque eles não conseguem conversar, que é uma dificuldade que os casais têm, que é conversar, né? Mas eu te interrompi, finaliza aí, amiga. E agora, Jung, fazer o E quê? agora, Jung? Bom, gente, a gente trouxe aqui um pouquinho, algumas reflexões, acho que é essa a ideia do podcast, né? A gente refletiu um pouquinho sobre isso, e a ideia era essa, da gente pensar, caramba, quem vai com a gente para a cama? Então, depois disso tudo que a gente conversou, acho que a gente consegue entender que vai muita gente. Vai o pai, vai a mãe, vai o chefe, vai a amiga, vai muita gente. Então, assim, na relação, a gente é atravessado, permeado, por toda uma estrutura de sociedade, toda uma estrutura psíquica que foi construída, influências, e pelos nossos desejos, né? Porque no fundo, todos nós queremos ser felizes. A gente quer encontrar o nosso caminho, a gente quer encontrar o nosso bem-estar, a nossa plenitude. Todos nós desejamos isso. Acho que, assim, eu acho que eu não estou falando uma bobagem, acho que no fundo, o desejo de todos é esse, né? Então, é isso, como Todo mundo encontrar quer ser esse, feliz, gente. como A gente encontrar veio aqui esse. para isso. Exato, viemos aqui é para isso que a gente está nessa vida, para aprender, para estar junto, para se relacionar, para ser feliz. Então, assim, aprender a se relacionar não é algo fácil, não é algo trivial. A gente não aprende nas escolas, assim, infelizmente, né, Ive, você que foi educadora, a gente devia ter aí as escolas ensinando mais a gente a se relacionar, Não tem. né, a como valorizar as relações, a como construir conversas saudáveis, porque eu acho que o cerne das relações, acima de tudo, é o conversar, é a comunicação. Né? Quando a gente se comunica bem, a gente coloca para o parceiro, às vezes ele fica até chateado, ou a parceira, ele fica chateado de ouvir alguma coisa ali na hora, mas vai pensar, vai digerir, depois vai trazer, e aí fica nesse vai, nesse volta, nesses ajustes, porque é vida sendo vida, né? A vida não é perfeita, ela não vai ser só paixão, ela não vai ser só ilusão, né? Então, a gente não pode se iludir em relação aos relacionamentos, porque senão a gente estaria se iludindo com a vida, a gente estaria se iludindo com a gente mesmo, porque a gente não é perfeito, vai exigir do outro isso, né? Não dá, não tem esse espaço, não cabe esse espaço. É isso, gente. Então a gente se despede aqui, a gente deixa a interrogação inicial, né? E agora, Jung? Né? Isso aí, gente. Então, desejamos para vocês relações saudáveis, boas reflexões e pensem, quem está indo com vocês para a cama? E sexo prazeroso, tá, gente? Tem que ter Isso aí. prazer. Até mais, gente. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Peraí, deixa eu parar a gravação.